Recentemente nós apresentamos aqui no nosso programa que passa na Vem Ver TV para todo mundo e aqui na TV Brasília, para os que estão em Brasília, um programa no qual eu entrevistei o senador Cristóvão Buarque na minha casa para nossa televisão na web, a Vem Ver TV. No meio da entrevista ele disse que queria me fazer umas perguntas. Aliás, ele tinha estado um dia antes e eu fiz muitas perguntas a ele. Ele voltou no dia seguinte e disse: eu vou responder algumas, mas amanhã eu quero perguntar ao senhor. E me fez algumas perguntas, nós selecionamos algumas e pusemos no ar. Hoje será diferente. Esteve também aqui na minha casa, me dando uma entrevista para a Vem Ver TV, a senadora Marina Silva, que não estava me dando uma entrevista na condição de pré-candidata à presidência da República. Ela estava me dando uma entrevista com uma pessoa que eu conheço há algum tempo, que confessa a mesma fé simples em Jesus que eu confesso. E você me vê confessar aqui. Eu a entrevistei também na condição de uma pessoa que confessa as mesmas preocupações com a criação, com a natureza, com a terra, com o planeta, com o universo, que eu confesso. E entrevistei também uma pessoa que carrega densidades de humanidade simples que eu louvo, que eu admiro e que eu respeito. E por isso, sem que ninguém aqui interprete isso como sendo uma agenda oculta minha, uma agenda política, eu não tenho agendas ocultas. Tudo que eu digo na cara. Na cara. Quem tem dúvida, tem porque quer. Dado ao tempo decorrido, já deu para ver que comigo não é assim. Eu digo na cara. Então não estou fazendo média para ninguém. Se ela não fosse gente boa, eu não a entrevistaria. Ela podia ser presidenta do planeta. E para mim ela não precisa ser nada. Ela não foi entrevistada porque é senadora. É só porque é Marina da Silva, uma pessoa, gente boa de Deus, um ser humano legal. E eu vou passar para você agora trechos dessa entrevista. Então assista esses pedacinhos de conversa que eu tive com a Marina. Quem quiser assistir tudo, vá na vemvertv.com.br, entre no canal do lado esquerdo da tela onde está escrito Papo de Graça, clique ali, você vai ver um menu enorme de entrevistas minhas com pessoas e conversas, e uma delas é com a Marina Silva. Você pode assistir as 2 horas dessa conversa se você desejar, e lá você pode assistir tudo mais que lá está guardado para quem desejar ver e participar. Então com vocês, esse papo singelo com a Marina Silva. E beleza, nós estamos aqui de volta com a senadora Marina Silva, que acabou de chegar dando-nos a presença enorme da sua companhia. Normalmente num programa de televisão todo mundo faz de conta que o que ouve não ouve ainda. Aí a hipocrisia televisiva começa dizendo: como vai, senadora, tudo bem? Parece até que a gente já não se abraçou, conversou e tudo mais. Tá certo. Então aqui entre nós é tudo muito mais simples. Primeiro eu queria dizer que é um prazer muito grande tê-la aqui, não só em casa, mas no Papo de Graça, porque conversar a gente sempre tem chance de conversar. Conversar com tanta gente participando é que é uma oportunidade que eu queria que todos tivessem. Que Deus nos dê a graça para esse papo. Com certeza já deu, é de graça. É de graça. A segunda coisa é que este é um ano extremamente importante para o nosso país. E é um ano não só importante para o país, mas um ano importante para a Terra, para o planeta. A cada ano que passa, as coisas se tornam localmente importantes numa perspectiva global. Não há mais nada que se faça localmente que não tenha complicações, implicações, ou não gere benefícios ou prejuízos globais. E a senhora, mais do que a maioria dos seres humanos, está bem consciente disso. Mas antes da gente chegar aí, existem curiosidades naturais das pessoas. A primeira delas tem a ver com o que a trouxe até aqui. E eu sei que há alguns elementos
fundamentais nessa história. O essencial é o Evangelho. E um outro de natureza fundamental provavelmente tenha sido a figura do Chico Mendes. O Evangelho habita a essência, mas a importância simbólica e impactante do Chico Mendes na sua adolescência e juventude foi muito forte. Queria que a senhora começasse primeiro falando do Evangelho. Como foi que no Acre, no meio de tudo que era a sua vida, o Evangelho chegou exatamente à sua consciência e produziu essa flor da graça de Deus? Você agora até me deixou emocionada. O Evangelho chegou para mim de uma forma muito particular, pela narrativa da minha avó. Minha avó Júlia, eu fui criada com os meus pais até os 5 anos de idade. E a partir dos 5 anos de idade eu insisti muito, ainda não era nem 5, era 4 anos para 5 anos, com a minha mãe, que eu queria morar com a minha avó. Minha avó que fez o meu parto, fez os partos da minha mãe lá no Seringal, e ela era do Ceará, de Messejana. E quando ela foi para o Acre, mais ou menos por volta de 1948, não, ela foi, meu pai foi em 45 e minha avó chegou lá em 58, que ele mandou buscar depois. Ela levou a sua tradição católica. Minha avó era católica, praticante, e ela tinha um catecismo, um papel couché, que não tinha uma palavra escrita, eram todas figuras da Capela Sistina, do Gênesis ao Apocalipse. E ela pegava aquele catecismo, né, e falava para mim de Deus, que lá tinha padres, tinha missa, que existia a Bíblia, que a missa era rezada, como ela falava, em latim, mas ela me ensinou os rudimentos do cristianismo com aquele catecismo. Hoje, quando eu vou na internet e vejo as mesmas imagens, eu fico até emocionada, porque são, enfim, obras plásticas muito sofisticadas até, e que me falavam muito o coração. Então, eu fui criando uma sede muito grande em termos espirituais por essa narrativa da minha avó. E ela começava a dizer que existiam padres, existiam freiras, e eu dizia: avó, o que são padres, o que são freiras? E elas diziam que eram pessoas que se dedicavam exclusivamente a Deus. E quando eu, enfim, aos poucos fui tomando consciência daquilo, eu dizia para minha avó: então quando eu crescer eu quero ser freira. E ela dizia: minha filha, freira não pode ser analfabeta. E eu nem sei de onde ela tirou isso, porque depois eu conheci muitas freiras antigas que eram analfabetas. Acho que Deus já estava operando ali, né? E eu fui colocando dentro de mim que eu tinha um empecilho para superar, que era essa história do analfabetismo. E eu coloquei dentro do meu coração que um dia eu ia aprender a ler para poder ser freira. Então, o Evangelho, dessa forma mais narrativa, veio através da minha avó, e que foi uma semente muito poderosa, porque foi ali que começou a base de tudo, da minha fé, né, do meu compromisso com Deus. Depois eu até fui morar num noviciado. É mesmo? Tem uma longa história aí, pastor. Que interessante. Ficou quanto tempo no noviciado? Eu fiquei 2 anos e 8 meses, né? Aos 14 anos a minha mãe morreu. E em seguida eu fiquei muito doente com hepatite, não conseguia mais trabalhar, foi um processo muito difícil, muito doloroso. Minha irmã mais velha havia se casado depois da morte da minha mãe, e eu era uma espécie de chefe da família, né, junto com meu pai. Só que quando eu peguei essa hepatite, não teve um diagnóstico, porque não tinha médico naquele tempo no Seringal, não tinha posto de saúde, não tinha médico, não tinha nenhum tipo de assistência, né? Isso era que ano? Isso foi mais ou menos por volta de 75, né? E final de 74 já, início de 75. Aí passaram os guardas da malária e meu pai falou que eu estava doente, que ele achava que era malária. E eles me deram aqueles comprimidos para malária. E eu tomei aquilo. E uma pessoa com hepatite que toma aquilo é uma coisa avassaladora. E aquilo quase me matou. E a partir daí eu fui ficando muito doente. Não conseguia mais trabalhar, não conseguia... E foi ficando muito triste, né? Hoje eu sei que era depressão, porque eu não conseguia mais fazer as coisas que eu fazia.
Eu trabalhava em tudo, né? Na roça, extraía o látex na estrada de seringa, cuidava da casa, fazia de tudo que uma pessoa que mora na floresta, né, faz. E aí eu comecei, bem, já que eu estou doente, eu vou pedir para o meu pai para ir para a cidade, para cuidar da minha saúde e estudar para ser freira. E um belo dia, meu pai estava fazendo o chiqueiro de um porco e eu estava segurando os pregos numa latinha assim para ele, bem magrinho, fraquinho ali do lado dele. E antes eu fiquei um mês rezando, né? Os católicos, nossos irmãos católicos falam rezando, né? Nós falamos orando. E pedindo a Deus que tocasse o coração do meu pai, que ele deixasse eu ir para a cidade. E nesse momento eu me enchi de coragem e falei, papai, queria que o senhor deixasse eu ir para a cidade para estudar, cuidar da minha saúde, e que eu queria ser freira, uma coisa assim. E ele olhou para mim assim e falou, você quer ir agora ou na semana que vem, quando a gente vender a borracha para você levar algum dinheiro? E eu não acreditava que ele estava deixando. E eu saí assim, tinha uma moita assim grande, verde, me ajoelhei, agradeci a Deus, assim, uma felicidade enorme. E aí teve uma saga depois, meu avô não queria deixar, meu avô materno, mas eu fui para a cidade. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Rio Branco, analfabeta, aos 16 anos, foi procurar uma igreja e um colégio. No colégio eu me alfabetizei no Mobral, fui na missa, conheci a irmã Elizabeth, que trabalhava na Santa Casa, e falei que eu queria ser freira. E ela falou, olha, tem uma casa que faz um pré-noviciado, chama-se Casa Madre Elisa, que as meninas vão para lá para fazer o que eles chamam de postulantado, postulante à freira. E nesse postulantado eu fiquei 8 anos. Que coisa! 2 anos e 8 meses, né? E com as servas de Maria Reparadoras. E o que me fez mudar de opinião foi o contato com a teologia da libertação. Sim. Aos 17 anos para 18 anos, num curso dado na paróquia, que ficava perto dessa casa, eu conheci o Clodovis Boff, irmão do Leonardo, depois eu conheci também, e o Chico Mendes. E aí eu me encantei com os valores, o que defendia a teologia da libertação, e comecei a entrar num conflito. Bem, eu estou indo para o Rio de Janeiro ser freira numa proposta mais conservadora, e de repente tem um grupo aqui que está fazendo um evangelho vivo, defendendo os índios, defendendo os seringueiros, as comunidades de periferia, e aquilo foi a semente de tudo. De fato, né, o evangelho e o Chico Mendes estão na raiz desse processo. Então você tinha 16 anos quando conheceu o Chico Mendes? 17 anos. 17 anos. Eu saí, na verdade, do Seringal para a cidade aos 16 anos. Né? E fui alfabetizada já aos 16 anos e meio. Eu cheguei em Rio Branco em 75 e já era setembro de 75. Esse encontro foi uma coisa que imediatamente lhe colocou numa posição de engajamento em relação ao projeto que o Chico representava? Não, teve um período de maturação. Porque foi interessante, porque no colégio, no convento onde eu estava, na Casa Madre Elisa, tinha 2 grupos de freiras. Um majoritário, que eram as mais conservadoras, e um bem minoritário, que eram as que trabalhavam nos bairros de periferia com a teologia da libertação. E sempre eu ouvia comentário de algumas irmãs mais conservadoras que elas não gostavam muito da CONTAG, que fazia confusão, do Chico Mendes, que fazia confusão, e desse bispo Dom Moacir, que deve ser comunista. E aquilo me incomodava um pouco, porque o que eles faziam era defender os seringueiros, que estavam sendo expulsos de suas colocações pelos fazendeiros que tinham comprado aqueles seringais com famílias que estavam ali há décadas e estavam expulsando essas pessoas e também pressionando muito a terra dos índios, né? E a CONTAG, a CPT, que era a Comissão Pastoral da Terra, o bispo e o Chico Mendes, iam na defesa dessas pessoas, porque para eles não tinha justiça, não tinha lei, não tinha uso capião, não tinha advogado. Muitos iam para a periferia da cidade, expulsos de uma vida inteira na floresta, sem saber o que fazer, analfabetos, que nunca tinham tido outra forma de viver, a não ser da extração do látex, da colheita da castanha, das coisas que a floresta oferecia. E eu, poxa vida, mas essas pessoas estão defendendo
né, aquelas pessoas que eram a minha origem, o meu povo, e eles são considerados pessoas más, porque são comunistas, eles diziam que os comunistas eram um terror, né? E um dia eu estava na missa e tinha um cartaz assim na porta da sacristia, né? Nunca me esqueço, era uma cartolina azul, escrito com pincel atômico vermelho, curso de liderança política, de formação de liderança política, com a presença de Clodovis Boff e Chico Mendes. Aí eu acendei uma luzinha assim na minha cabeça. Eu digo, é agora que eu vou entender essa história de bispo comunista e Chico Mendes comunista. Aí fui lá, me inscrevi para fazer o curso, que era no sábado e no domingo. Quando eu cheguei lá na casa, Madre Elisa, eu falei para minha madre mestra, né? Eu me inscrevi para fazer o curso lá da paróquia, sábado e domingo. Aí ela perguntou, que curso é esse que você vai fazer? Eu digo, é um curso que o padre quer que a gente faça, né? O padre não insistiu assim, Marina, eu quero que você faça o curso. Mas eu imaginei que já que estava o cartaz ali para os fiéis, ele queria que a gente fizesse. Aí, como eu disse que era o padre que queria que a gente fizesse, ela disse, você faz os seus deveres cedo e vai fazer o curso. E foi aí que eu encontrei o Clodovis e encontrei o Chico Mendes, numa dinâmica muito interessante, com trabalhadores rurais de Chapuri, Brasileia e outras regiões que tinha muita pressão de fazendeiros, né? A dinâmica era o seguinte, o Clodovis fez uma preleção falando dos valores da defesa, da justiça, dos mais humildes a partir do sermão das bem-aventuranças, e depois vinha uma parte prática, que eram os relatos do que estava acontecendo na realidade do Acre. E um desses relatos foi feito pelo Chico Mendes. E uma parte do relato era uma encenação, onde um grupo fazia que eram os seringueiros que estavam sendo expulsos, outro eram os fazendeiros, outro era a polícia que chegava com a ordem de despejo para os seringueiros, a simulação de um empate. E eu participei daquilo de uma forma, nossa, era o meu lugar, eu conhecia aquilo como ninguém. E ao final daquela dinâmica toda, da parte teórica e prática, tinha que fazer um relato. E eu já fui eleita a coordenadora para relatar a experiência, a relatora do nosso grupo. E eu gostava muito de literatura de cordel. E aprendi a fazer algumas coisas de cordel com a minha avó e o meu pai. Aí eu fiz a narrativa do nosso grupo em cordel. Aí o Chico já ficou assim super impressionado comigo, né? E aí já sentou perto de mim, queria saber o meu endereço, onde é que eu morava. Eu falei que morava perto ali com as freiras. Aí ele perguntou se eu conhecia o boletim Somos Irmãos. Somos todos nós irmãos, era o nome do boletim das comunidades de base. Aí eu disse que não, porque eu não tinha acesso a esse boletim lá no colégio, no convento, né? E aí ele disse que ia mandar para mim o boletim, e já começou a mandar para mim o jornal Movimento escondido. Eu sei que foi uma verdadeira subversão, semente subversiva. Né? E eu fui cada vez, quanto mais eu ia lendo essas coisas, e aí passei a me interessar pelos cursos da CPT, entender o que fazia o CIMI, a Comissão Pastoral da Terra, e foi assim. O que eu acho extraordinário é essa viagem e o caminho sutil de Deus nos processos que estão sempre para além da gente, né? No máximo a gente faz leituras retroativas para entender o que Deus fez enquanto a gente não via nada. Exatamente. Não é verdade? Eu sempre digo, né, às vezes, que eu brinco que eu era um vaso quebrado pelo qual Deus pagou o preço dobrado com pagamento adiantado para receber o vaso 37 anos depois. Porque no fim disso tudo, você acaba também encontrando a comunidade evangélica, não é isto? E como é que foi essa viagem que vem do noviciato, que passa pelo Clodovis e pelo Leonardo Boff, pelo Chico Mendes, se engaja de maneira coerente, sincera, e a prova disso é a sua vida hoje. Prova de que não houve nenhuma interrupção no processo de engajamento. Pode ter havido mudanças e adaptação na compreensão do problema, mas o eixo é o mesmo, a essência é a mesma, a raiz é a mesma. E aí, de repente, essa raiz
também toca numa outra variante que, do nosso ponto de vista histórico, é uma variante meio alienada, diferentemente do engajamento da teologia da libertação à época, com os seringueiros, com isto e aquilo. De repente, o movimento evangélico era um movimento muito mais de... Os engajados, no máximo, oravam pelo assunto, mas meter a mão na massa, não. E a grande maioria que metia a mão na massa era julgada também como comunista, esquerdista, pouco espiritual, porque estava ativamente comprometido com coisas tão concretas. Como é que houve essa chegada da experiência existencial que você identifica com o movimento evangélico? Enfim, a minha conversão se deu em 97, já aos 37 anos, né? E até aí teve uma longa história, uma trajetória de, enfim, passando pelo movimento estudantil, pelo envolvimento no processo de criação, fundação do PT, da Central Única dos Trabalhadores, enfim, o assassinato do Chico Mendes, uma militância de esquerda muito aguerrida, até dentro de um partido clandestino dentro do PT, que foi o PRC, o Partido Revolucionário Comunista. Enfim, tem toda uma trajetória e eu acho que a gente é que compartimenta as coisas. É claro. Né? Mas Deus, ele tem um caminho processo, só. né? Ele tem um processo. E esse trânsito, como o senhor disse, a gente não vê naquele momento, que a gente só vê parte, né? Mas ele já tem, enfim, a condução do processo. E quando eu cheguei aqui em Brasília, em 95, no Senado, eu vim nesse período muito doente ainda. Né? Eu tinha vivido uma experiência eu vivi várias experiências muito difíceis de saúde, né? E uma delas foi em 91, quando eu já era deputada estadual, que mais uma vez eu fiquei muito doente, aí fiquei 1 ano e 8 meses em São Paulo fazendo tratamento. Eu era deputada, fiquei 1 ano e 8 meses afastada do mandato. Quando eu voltei para Rio Branco, porque já nem conseguia mais melhorar minhas condições físicas e também já não tinha mais recursos para continuar fazendo tratamento. Aí eu retornei, reassumi o mandato de forma muito precária e o que estava sendo traçado era que eu deveria sair candidata a deputada federal. Porque a essas alturas eu já tinha sido vereadora, já era deputada, o Jorge já era prefeito de Rio Branco pelo PT, então já havia uma base social razoavelmente organizada que dava para ser eleita talvez deputada federal. Mas eu não tinha saúde e não tinha dinheiro. E ainda dentro da nossa coligação tinham vários candidatos. Então eu fiz um raciocínio, sem dinheiro, sem saúde, e ainda tendo que concorrer internamente com os meus colegas, melhor é sair para o Senado, porque ninguém queria ser candidato ao Senado pelo PT, porque não ganhava melhor mesmo. Perder para cima, se for o caso. Né? E aí eu dou a minha última contribuição na política, né? Estou mesmo muito doente. E é uma forma também de sair da política de uma forma digna, enfim e tal. Aí saí para o Senado, comecei em último lugar, com 3%, e terminei acho que com 65% em primeiro lugar. Que beleza. E cheguei aqui em Brasília, e ainda com muita dificuldade de saúde. Quando foi em 97, eu fui para os Estados Unidos. Busquei tudo que eu pude aqui com os recursos que eu passei a ter aqui pelo plano de saúde que os senadores têm, né? Porque antes eu não tinha essa condição. Então, e não conseguiria melhorar o meu estado de saúde, que era um processo progressivo em função da contaminação por metais pesados, que dava no exame como fosse mercúrio, mas na verdade a suspeita dos médicos é que é o antimônio, que foi o remédio que eu tomei quando criança para curar essa leishmaniose, que é essa marquinha que eu tenho na ponta do nariz. Né? E esse processo... Deixou um resíduo. Um resíduo que foi se agravando, né? Intoxicante. Isso. E aí eu fui para o Massachusetts General Hospital em Boston, fiquei quase um mês, mas ninguém pôde me ajudar.
E o doutor Eduardo Gomes é que me colocou em contato com o pastor André, num momento muito difícil, quando eu havia voltado dos Estados Unidos, não tinha melhorado ainda, e ele falou que conhecia um pastor, gostaria que eu tivesse contato com ele. E foi assim que eu o conheci, e foi assim que começou o processo de conversão. Que beleza. É. Amém. E foi interessante, até porque Dom Moacir, nós somos muito amigos, eu tenho um carinho muito especial por ele, e acho que ele por mim, uma pessoa que me ajudou em vários sentidos. Ele até tem um certo estranhamento, ele diz, né? Poxa, se você fosse de uma igreja histórica, que tem uma tradição mais progressista, mas as igrejas pentecostais, elas não têm essa tradição de militância, enfim, de engajamento. Mas, como Jesus disse, né? Ninguém determina essas coisas. Né? E aonde precisa é que você deve estar. Não, e depois esse tipo de coisa é igual namoro, né? Ou a gente se sente bem, tem afinidade ou não tem. E as dimensões que tocam a gente não estão disponíveis aos sentidos de terceiros. É verdade. Não é? Às vezes um terceiro diz, poxa, fulano podia ter uma namorada diferente, não é? Ou podia casar com uma mulher, e parece mais com ele, essa aqui com quem ele está casado nem parece tanto com ele. São essas conversas que a gente ouve todo dia. Mas os borogodós relacionais, só Deus entende, e nós mesmos quando conseguimos, de modo que é algo que para mim está para além da alçada das lógicas, sociológicas, políticas e psicológicas, tanto quanto está para além das mesmas alçadas com quem e a quem que a gente se afeiçoa. São processos de afeiçoamento. E quando no meu processo de conversão, né, eu tive contato com pessoas de várias igrejas, né? Inclusive da Igreja Batista, da Batista Central, duas amigas minhas que ficavam ali comigo e me acompanhavam muito, a pastora Eliana e outra. E só que chegou um momento que ela olhou assim para mim e falou: senadora, a senhora tem cara de assembleia, jeito de assembleia. Vá logo para a assembleia que a senhora quer ir para a assembleia. Mas sabe de uma coisa? Eu espero que essa conversa singela e simples que eu tive com a senadora Marina Silva tenha feito bem ao seu coração. Como eu disse no início, não tem nada a ver com opções políticas nem ideológicas. Se isso esteve na sua mente, tire isso da mente e do coração. Eu só coloquei essa entrevista, como eu disse no início, porque achei que ela tem conteúdos bons a serem compartilhados. Conteúdos humanos e conteúdos espirituais. Fica agora o meu convite a você, para que você esteja conosco hoje no Teatro La Salle, o endereço passou aí o tempo todo, 906 Sul, em Brasília, às 18 horas. Apareça hoje, traga alguém com você, apareça domingo que vem, apareça sempre. E também vá ao meu site, www.caiofabio.net, e vá ver em VTV e assista essas coisas todas que estão disponibilizadas para fazerem muito bem a você. Que Deus o abençoe. E até a semana que vem, ou até durante a semana, se você for ao meu site, ou se você for a ver em VTV. Até lá então. Tchau, tchau.